Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olá, seja bem-vindo ao canal A Imagem de Deus. Meu nome é Marlos Cael, sou filho de Deus e chamado para compartilhar o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, por gentileza inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações, deixe o seu like ao final da mensagem ou o seu dislike e compartilhe, por favor, essa mensagem com alguém que você deseja edificar, com alguém que você deseja que ela receba a salvação da sua alma. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre o livro da vida. Esse texto que eu li, Apocalipse, capítulo 20, ele fala sobre o juízo final, sobre o dia em que todos os homens, sem nenhuma exceção, estarão colocados em pé diante de um trono branco em que Deus estará sentado nesse trono e irá julgar um por um de todas as suas criaturas, de todos os homens que Ele criou. Esse dia já está marcado, este dia já tem uma data definida. Não importa se nós achamos que esse dia está demorando ou não. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Esse dia já tem uma data muito específica e bem estabelecida e ele é pontual, ele vai chegar. E eu e você e todos os demais homens estarão lá para sermos julgados pelo Deus que nos criou, pelo Deus Todo-Poderoso. O que chama a atenção nesse texto, nesse julgamento, nesse juízo, é que ele declara que são abertos livros e um outro livro é aberto à parte, chamado Livro da Vida. Então, existem livros que registram as nossas obras e existe um outro livro separado dos demais, separados das nossas obras, que é chamado de Livro da Vida. E a palavra de Deus diz, está registrado, todo aquele, sem exceção, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, se naquele dia o teu nome
não estiver inscrito neste livro, no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Tamanha a importância e o poder que está nesse livro. Os mortos foram julgados pelas suas obras, mas aquele que não foi achado inscrito no livro da vida é que será lançado no lago de fogo. Então eu preciso saber que livro é esse. Eu preciso entender como que eu posso ter o meu nome inscrito neste livro. Quem é que pode incluir o meu nome neste livro? Para que naquele dia, ao Deus olhar para mim, ao chegar a minha vez de ser julgado por Ele, um Deus santo, perfeito e justo, ao abrir o livro da vida, Ele encontre o meu nome lá. E eu posso herdar a vida eterna e não fazer parte da condenação da segunda morte. O mesmo livro de Apocalipse explica para mim e para você como o seu nome pode estar nesse livro. Apocalipse, no capítulo 21, que é onde Deus traz a nova criação, os novos céus, a nova terra. Logo após o julgamento final, ao terminar esse julgamento, onde Deus aniquilará para sempre o mal e aqueles que são seus inimigos, que contaminaram a sua criação, Deus traz os novos céus e a nova terra para a sua criação que foi redimida, que foi resgatada, que foi lavada no sangue do seu Filho. E esse capítulo 21, o versículo 27 diz assim, sobre a nova cidade que Deus preparou para os seus filhos: não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, Deus é absolutamente santo. Precisamos entender essa verdade sobre Deus. As duas vezes que homens conseguiram ter uma visão do trono de Deus, o profeta Isaías do Velho Testamento e o apóstolo João no Novo Testamento, eles viram Deus assentado no seu trono e os seres viventes que estão ao redor desse trono adorando a Deus sem parar por toda a eternidade, eles declaram o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, Deus é santo eternamente. Deus é santo, santo, santo. É o maior dos seus atributos. Muitos falam que Deus é amor e que não seria possível Deus enviar alguém para o lago de fogo, não seria possível Deus enviar alguém para o inferno, porque não conhecem a verdade sobre Deus e a justiça que está envolvida nisso. Deus não é injusto. Nenhum daqueles que forem lançados no lago de fogo vão ser lançados lá de forma injusta, nenhum. Será uma forma plenamente justa. Não é vontade de Deus que os homens vão para lá, não é. Mas se forem, será justo. Mais tarde eu quero fazer um vídeo específico sobre o lago de fogo e nós vamos juntos chegar nessa conclusão. Mas o fato é que não entrará nessa nova criação coisa alguma impura, nem que cometa mentira, nem que pratica abominação, ou seja, nenhum pecado, nenhum pecador entra nesse lugar. Nenhuma mentira, nenhuma impureza de pensamentos, de palavras ou de obras. Nenhuma abominação entra nesse lugar. Ele é santo
pela presença viva e manifesta de Deus em pessoa nessa cidade. Então você pode estar pensando, então ninguém vai entrar lá. Todos os homens pecaram, como está escrito, todos os homens irão para o lago de fogo. Não. Deus proveu um jeito de pecadores serem justificados, de pecadores terem os seus nomes inscritos no livro da vida. Porque o livro da vida, somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. A vida que Deus aceita é a vida do seu Filho, Jesus Cristo. A vida perfeita aos olhos de Deus é a vida que o Cordeiro vive. Não apenas que ele viveu, porque ele morreu, mas ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Então, para eu ter o meu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, eu preciso participar da vida do Cordeiro. Eu preciso ser incluído na vida dele. Eu preciso unir a minha vida à vida de Jesus Cristo, hoje, agora, já. Eu preciso que Jesus Cristo esteja em mim e eu esteja nele. Eu preciso que a sua obra, a sua passagem pela terra, deixou o trono de Deus nos céus, se fez homem. Como homem, viveu uma vida absolutamente perfeita, o único que jamais cometeu nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhuma ofensa em pensamentos, palavras ou obras durante toda a sua vida. Não bastasse isso, ele foi àquela cruz para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos teus pecados, para pagar o preço impagável, que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Somente o sangue dele, somente a morte dele pode redimir eu e você dessa condenação. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu recebo a Jesus Cristo na minha vida, eu estou fazendo parte da sua vida, percebe? Jesus Cristo deixa de ser aquele Jesus de longe, aquele Jesus histórico, aquele Jesus dos outros, e passa a ser o Jesus que te salvou. Passa a ser o Jesus que morreu por você. Passa a ser o Jesus que foi naquela cruz por você. Passa a ser o Jesus que derramou o seu sangue por você e ressuscitou por você, para estar vivo para todo sempre na presença de Deus. A vida que Deus aceita é a vida do Cordeiro. Eu preciso me incluir na vida dele, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida de Jesus Cristo. Ao Deus olhar para o seu Filho Jesus, Deus vai me encontrar lá, junto com ele. Deus vai me ver crendo no seu Filho, recebendo o seu Filho como Senhor, recebendo o seu Filho como Salvador, sendo lavado no sangue do seu Filho quando ele veio aqui na terra, recebendo o perdão dos meus pecados pelo sangue do seu Filho, sendo ressuscitado com Jesus Cristo pelo poder de Deus. Então a minha vida e a vida de Jesus se uniram. Então o meu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha o que está escrito em Apocalipse também, capítulo 3, versículo 5. Jesus falando: o que vencer, o que crer em Jesus Cristo, o que permanecer com Jesus Cristo até o fim, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe naquele dia, quando esse livro for aberto, se eu estiver com Cristo, o meu nome estará lá escrito pela mão do próprio Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso hoje, Jesus Cristo. E não bastasse isso, naquele dia Ele estará junto comigo para confessar o meu nome, para dizer: Pai, eu o conheço, eu conheço a vida dele, para dizer: Pai, a minha vida, a minha história está ligada à história dele, porque ele me recebeu, porque ele creu que o Senhor me enviou ao mundo para salvá-lo. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu da sua iniquidade, ele se arrependeu da sua impureza, das suas mentiras, das suas abominações. Ele me recebeu, Pai, e eu o salvei. Eu o comprei com o meu próprio sangue. Eu ressuscitei por ele, e agora eu confesso o nome dele diante de ti. Queridos, não existe por que você ir para o lago de fogo. O lago de fogo é a destruição total e eterna dos inimigos da justiça, dos inimigos de Deus, daqueles que amam as trevas, amam a injustiça, amam a iniquidade, amam a si mesmos mais do que a verdade de Deus e o rejeitam. O lago de fogo é o lugar para onde o diabo, Satanás, vai, e para ele não tem mais volta. Para onde a morte será lançada, o inferno será lançado. Você não precisa ir para esse lugar. Você não precisa fazer parte desta condenação. Basta para isso você ter a sua vida inserida na vida de Jesus Cristo. Basta para isso você, de fato, de verdade, entregar o teu coração a Ele, confessá-lo como teu Senhor e teu Salvador e passar a andar com o Filho de Deus, sendo mais do que vencedor ao lado dele. Querido, Jesus Cristo é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Nenhum dos que vão a Ele lança fora. Nenhum dos que são dele, Ele jamais perde. Se você estiver com Ele, saiba de uma coisa: Ele é fiel e Ele te sustentará todos os dias da sua vida até o fim, e escreverá o seu nome com as suas próprias mãos no livro da vida. E nesse dia aqui você não vai ter medo, porque você saberá que o teu nome está escrito lá. A questão de escrever, a questão de estar escrito na Bíblia é muito importante. Significa que está registrado e não sofrerá alteração. Não pode ser modificado, não pode ser falsificado, não pode ser adulterado. Está escrito. Ponto final. Escreva o seu nome no livro da vida, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Vale a pena, porque esse dia, queridos, vai chegar.
vai chegar. Não é para ter medo nesse dia, mas se você não estiver com Cristo, não haverá esperança. Não haverá esperança. Mas a vontade de Deus para mim e para você, provada, foi ter enviado o seu Filho. Basta receber. Não é difícil, não é complicado, não se requer nenhum esforço. Só se requer humildade para reconhecer a necessidade que temos deste grande Deus e maravilhoso Salvador que nos ama, Jesus Cristo. Amém?